dia, irmãos, irmãs. Hoje está um dia bem, tempo bem fechado, tudo branco lá fora. Rotina de seda, né? Eu estou aqui bem, assim, tudo entupido. Eu estava pensando em fazer algo diferente hoje. Ao invés de eu trazer um tema e lecionar um tema, eu tirar alguma dúvida dos irmãos sobre um tema qualquer que algum irmão queira, tá? Não vou dizer que eu tenho a capacidade para responder qualquer coisa que os irmãos perguntem, mas razoavelmente eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu quero abrir para os irmãos perguntarem qualquer dúvida que os irmãos tiverem a respeito de qualquer coisa da Bíblia, e aí a gente conversa, cada um, troca algumas ideias e conversa sobre esse tema, esclarece essas dúvidas na medida do possível, e assim a gente vai aprendendo. Toda a doutrina da Bíblia, todas elas são importantes, né? Então, às vezes o professor segue um currículo, igual eu peguei muito tempo falando só sobre igreja, muito tempo falando só sobre fé. Muitas vezes eu bati em cima do tema família, muitas vezes eu bati em cima no tema da responsabilidade social, muitas vezes eu bati em cima do tema da moral, das coisas que estão por vir. Eu falei sobre alguns temas durante esse tempo que eu estou aqui com os irmãos. Alguns deles são básicos, para construir na mente das pessoas uma ideia sobre as coisas de Deus, e às vezes a gente deixa de falar alguma coisa que a pessoa quer saber, mas não estava ali encaixado naquele currículo, vamos dizer assim. Então eu quero abrir para os irmãos. De repente o irmão, a irmã tem alguma coisa que sempre quis perguntar, mas nunca teve um espaço, nunca apareceu a oportunidade do professor tratar daquele assunto, daquele tema. Então, se os irmãos tiverem, a gente vai falar sobre isso. Se todo mundo ficar caladinho, eu vou ter que seguir por um currículo novamente. Então, eu estou dando a oportunidade para os irmãos perguntarem. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que sempre quis saber, e o professor nunca falando sobre aquele assunto, a hora é agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Então, pastor, Oi, irmã. tem uma dúvida comigo? Pode falar. Ver se eu estou certo ou estou errado, né? Uhum. Porque a gente vê muito na igreja que fala assim, buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. Sim. Não é verdade? Agora, se eu não venho na igreja, tipo, nasceu um dia assim que eu não puder vir de manhã, mas se eu levantei, se eu li minha Bíblia, se eu orei, eu não busquei primeiro o reino de Deus? Eu não busquei em casa? Eu não estou em comunhão com a igreja, com os irmãos, né? Mas eu busquei, porque eu levantei, eu li minha Bíblia, eu orei, para poder cuidar dos meus afazeres em casa. Eu isso eu faço todos os dias. Alguém fecha aquela porta ali, por favor? Eu penso, Deus, será que eu não busquei primeiro? Antes de qualquer coisa, eu não busquei primeiro? Veja bem, irmã. Sim e não. Por exemplo, nós temos a história de Jó, né? Jó, ele não tinha um local de culto para se reunir, ele fazia o culto em sua casa, ele deve fazer algum altar,
E ali ele prestava um culto a Deus, intercedendo pela sua família. Então Jó era sozinho nisso. Jó fazia isso. Não lembro se está escrito todos os dias, né? Mas ele fazia. Então, assim, essa é uma parte, é uma verdade, é uma parte da vida de cada crente, que desde a infância dentro da igreja a gente é ensinado, particularmente, individualmente, cada um deve ter essa comunhão constante com Deus. Isso é algo que deve ser feito. Ok? Mas isso é algo que vem voltado para você mesmo, para a sua própria edificação, para a sua comunhão com Deus. Nós, como igreja, nós não somos chamados a ser uma pessoa que tem uma comunhão individual com Deus. A igreja vai além disso. A igreja, ela é uma missão. É uma missão. Então, Jesus, ele não desceu na terra e falou assim: olha, que cada um de vocês tenha comunhão com Deus. Ele não falou isso. Ele pegou os discípulos, formou os discípulos e falou: base, cada um de vocês precisa ter comunhão com Deus. Ok, isso é um ponto. Segundo ponto, tudo isso é um preparo para executar uma missão. Eu estou dando para vocês a minha própria missão. Eu desci até aqui e eu preguei para as pessoas, certo? Uma mensagem de libertação. Então eu libertei os endemoniados, eu curei os enfermos, eu anunciei a palavra de Deus, que as pessoas precisam se voltar para Deus. Então isso que eu fiz, vocês vão fazer. E mais, além de vocês fazerem isso, vocês vão ser como eu e vão fazer, né, ensinar as pessoas vocês vão reproduzir isso, a serem novos missionários, assim como eu fiz de vocês missionários. Então, é uma parte, as pessoas estão chamadas a buscar a Deus, ok? Mas a segunda parte é a parte de: você buscou a Deus, está forte? Estou. Ótimo, tem um trabalho para você. Você vai falar com aqueles que estão fracos, vai estender a mão ao caído e vai levantar ele, vai fazer ele buscar a Deus como você. Depois que ele estiver forte buscando a Deus, vocês dois juntos vão fazer um outro discípulo, e assim vocês vão se multiplicando. Então, quando a gente fala, não é modo de falar, que aqui é um quartel, que o nosso general é Cristo, nosso comandante, é literalmente isso. Nós somos um exército. Aqui nós nos reunimos sobre as ordens de Cristo, recebemos as orientações de Cristo para a nossa vida diária, individual, mas recebemos as ordens de Cristo coletiva para fazer a obra dele. Qual que é a obra dele? Ter um local onde nós exercemos a comunhão uns com os outros. Uma das ordens, comunhão é uma ordem, não é assim opcional. Você é obrigado a estar em comunhão. Aqui você treina, certo? É igual uma escola, você treina com o seu colega a missão que você vai realizar. Então, individual em casa, vem aqui um com o outro, treinou, está todo mundo bem, fora daqui. Agora nós vamos trabalhar lá fora, trazer pessoas para cá. Não um local físico, mas inserir numa comunidade. Inseriu na comunidade, vai reunir em culto, treinamento, o culto é o treinamento. Formou, fortaleceu, próxima, e vai multiplicando. Então, quando Jesus falou em buscar o reino de Deus, né, junto desse, por exemplo, é aquela oração que foi dita agora há pouco, oração do Pai Nosso, né? O que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso,
certo? Primeiro ensina que Deus é Pai, que estás no céu. Venha a nós o vosso reino, quer dizer que o reino de Deus não está aqui, não é feito aqui. Deus não reina, então venha. Está pedindo que Deus reine aqui. Ele não está reinando, pede que Ele reine. Venha a nós o vosso reino, para que seja feita aqui na terra a sua vontade, como é feita no céu. Essa é a obra da igreja. Essa está sendo ensinado na oração. O pão nosso, aí aquela parte individual, ela vem depois da missão, abaixo da missão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, a comunidade. Se eu não perdoo você, eu não sou perdoado. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoei o Eli. Veja bem, é muito crítico isso, muito sério. Jesus está ensinando, é que Jesus é muito genial, ele é Deus, né? Então ele sintetiza tudo de uma maneira tão simples, mas é absurdo de complexo, né? Então ele está ensinando para a pessoa, nessa oração, que a pessoa pede, primeiro de tudo, que seja o reino de Deus venha. Isso é buscar primeiro o reino de Deus, que a vontade de Deus seja feita na terra. Depois o pão de cada dia. Você precisa cuidar de você mesmo, né? E aí vem também o cuidado com o próximo. O cuidado com o próximo é mediante o meu perdão. Então, Jesus incentiva, ele regra, ele coloca uma regra, uma regra muito interessante, para obrigar a gente a viver em comunidade. E essa regra, ele fala assim: eu perdoo você se você perdoar. Tá ok? Você está pedindo, veja bem a coisa, você está pedindo pão, né? Mas você fez a sua parte de perdoar o seu irmão, né? Você está pedindo que seja feita a vontade de Deus na terra, mas você está fazendo a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Deus mandou você perdoar, você está perdoando? Então ele te obriga, ele te, não é obrigar, ele te educativo, ele está te educando a viver em comunidade. Para você viver em comunidade, para você exercer o amor, e a palavra amor, eu já tentei explicar para os irmãos aqui, outro dia eu estava até pensando, eu não falei a palavra abnegação, mas amor é abnegação. Abnegação é você abrir mão do seu direito. Enquanto nesse mundo nosso, o homem, o ser humano, defende o seu próprio direito, o que Jesus ensina é a você abrir mão do seu direito. É o contrário do que o mundo ensina. Direitos e deveres. Jesus fala, você não tem direitos, não se preocupa com os seus direitos, se preocupa com os seus deveres. Se você fizer os seus deveres, se você abrir mão dos seus direitos, eu vou cuidar de você. Não se preocupe com os seus direitos. Eu vou cuidar de você. Seja bom, eu vou cuidar de você. Né? Então, aí o que Jesus coloca de regra? Você vai pedir na oração para você ser perdoado. Você só vai ser perdoado se você primeiro tiver perdoado. Então a oração fala: perdoa as nossas dívidas, pois nós já perdoamos os nossos irmãos. Então, porque eu já perdoei, assim como eu já perdoei, veja bem, a medida, da mesma forma que eu perdoei os meus devedores, que eu seja perdoado. Então, o meu direito de ser perdoado, ele é construído em cima do perdão que eu exerci. Eu tenho o direito de ser perdoado se eu já exerci o perdão. Se eu fui uma pessoa justa, se eu fui uma pessoa cheia de amor, cheia de misericórdia, eu vou alcançar misericórdia. Se eu sou uma pessoa má, cheia de rancor, cheia de ódio,
eu vou encontrar o desprezo de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus, ele não tem nada a ver com brigas, com disputas, com rixas. Ele é 3 pessoas que têm amor uma com a outra e ele ensina isso para o ser que ele criou, porque ele quer que o ser que ele criou entre nesse ciclo de amor, e ele ensina essa questão de comunidade, e é isso. E quem está fora do amor está fora da vontade de Deus. Então, que o reino de Deus seja estabelecido é Deus reinando sobre todos, e todos em harmonia, um amando o outro e amando a Deus, todo mundo junto, e é tudo na paz, e é tudo na base da alegria, do perdão, né? E está todo mundo em paz. Então, aí perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então, sintetizaram que não é tudo junto no mesmo texto, né? Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Então, a outra parte de não nos deixes cair em tentação, também vai dizer respeito às coisas que já foram ditas. Quais foram as coisas que já foram ditas? A tentação que o diabo coloca sobre a humanidade, que é contra o reino de Deus, que é fazer a vontade de Deus na terra, é que a vontade de Deus é que todos se amem e vivam em união, né? E o diabo vem contra isso aí. Então eu já falei para os irmãos, né, aquele texto que fala: nenhuma raiz de amargura brotando, né, contamine. Então cada um irai-vos, né, e não pequeis. Você pode passar raiva, mas você não deve pecar. É a mesma coisa que aquela pessoa passa raiva, mas você não vai tirar uma faca e esfaquear o outro. Você perdoa, você esfria a cabeça, né? Então você pode irar, é normal você se irar, é errado você fazer justiça com as próprias mãos, você se vingar, certo? Porque quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, que é a vingança, nós somos fora da medida. Esse é o problema. A gente não consegue exercer justiça, porque na hora, se a pessoa deu um soco em você, na hora que você vai dar um soco nela, você vai acabar dando mais de um soco, porque o ser humano é assim, o ser humano erra. Então ele fala para que nós nos iremos, mas não pequemos. Aí fala: não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque quando você guarda a mágoa, e é aquela raiz de amargura que brota e contamina todo mundo, aquilo é obra do diabo. Porque fala logo em seguida: não deis lugar ao diabo, né? Vai falar em outra parte da Bíblia que a gente não ignora o desígnio do diabo. Qual que é o desígnio do diabo? Espalhar a discórdia, espalhar a confusão, espalhar as intrigas. Então, quando você guarda a mágoa, você está trabalhando para o diabo. Então, não nos deixes cair em tentação. Qual que é a tentação? Está relacionado. Não perdoar. Se você não perdoa, você não está fazendo a obra de Deus. Como é que você quer pedir o pão de cada dia, né, se você não perdoa? Como é que você quer ser perdoado se você não perdoa? Como é que você quer ter direitos se você não obedece à vontade? Primeiro vem a vontade de Deus, aí depois você fala o seu direito. Direito de ter sustento, pão nosso de cada dia. Direito de perdão, baseado em quê? Baseado no perdão que você teve, né, pelo seu irmão. E aí tem o terceiro: guardar do maligno, direito de proteção, né? Aí você vai ser guardado do maligno à medida que você se submete à vontade de Deus. Então o maligno está te tentando, certo? Veja bem, não é me impeça de ser tentado, é me guarde na tentação. Então, não me deixe cair. Quando eu estou sobre a provação,
que eu possa passar pelo fogo, passar pela provação sem ser queimado, sem cair. Então, o direito de proteção de cair, não é de não ser tentado, né? Então, o diabo está tentando você para você cair, e Deus te fortalece, te protege. Você pede para Deus proteção, no sentido de Deus me dê forças para eu não esganar o meu irmão, né? Não agarrar no pescoço dele e enforcar ele, né? Porque eu estou sendo tentado a isso, né? E eu sei que eu tenho razão se eu fizer isso, mas eu não quero, porque diante do Senhor eu não tenho razão. Humanamente eu tenho razão, mas não diante de Deus. Está entendendo? Então, por isso que eu falo, cuidado, né, com o seu ponto de vista, porque do ponto de vista da justiça humana pode estar correto, mas não é porque está correto na sociedade que está correto diante de Deus, que Deus aprova. Não é porque você sente que você está no seu direito e você exerce o seu direito, mesmo que seja legítimo, não quer dizer que Deus aprova, né? O conceito no Novo Testamento é assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, né? Paulo falando, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar pela essa liberdade. Ou seja, você tem uma liberdade para você exercer a sua consciência, né? Então é dado uma liberdade, sua consciência é seu guia, certo? Aí você é livre, nada é proibido. Só que fala que não é porque não é proibido que convém. Você tem liberdade, você pode fazer N coisas, mas convém. Aí Paulo dá o exemplo da carne, né? Eu tenho a liberdade de comer carne. Aí o meu irmão que é fraco, ele se escandaliza por eu estar comendo carne. Aí o que Paulo ensina? Que um cristão, um crente em Jesus faz? Ele abre mão do seu direito. Ele tem o direito, mas por causa da fraqueza, por amor ao outro, ele não usa do seu direito legítimo na frente do outro, para não escandalizar o outro. Mas eu estou no meu direito. Mas não é porque você está no seu direito, se você fizer isso, você vai estar certo. Não convém você usar. É uma maturidade além, sabe? O que a Bíblia ensina é uma grandiosidade. No português nosso existe uma palavra que se diz ser magnânimo, ser superior. O cara bate no seu carro, quer brigar com você. Ele bateu no seu carro, no trânsito. Aí ele sai do carro, ele quer brigar com você. Ele que está errado, mas ele quer brigar com você. Aí você é magnânimo e fala, não, está tudo certo. Ele está errado, você está certo. Você poderia brigar, mas você é superior. Você fala, eu não vou perder a razão, eu não vou agir igual um animal irracional. Eu não vou partir para a briga. Ele está querendo me chamar para a briga, mas eu não vou descer no nível dele. Eu vou me manter a minha postura. E a Bíblia vai ensinar: ao servo do Senhor não convém contender. Vai falar, se livra, se afasta de brigas, de contendas, de discórdia, de fofocas, de conversas que não levam a nada, sobre genealogias. Foco naquilo que realmente importa. Então tudo isso são regras de viver em comunidade, né? O irmão atravessou o seu direito no culto. No culto tem permissão para 3, conforme as regras de Paulo, né? Tem 3 pessoas falarem, aí a pessoa passou 1 hora falando, não deu para outras 2 falarem. Vai entrar em briga no meio do culto? Não! Porque a gente é superior a isso, a gente é mais inteligente, a gente é mais evoluído, a gente é mais amadurecido, mais crescido. Não vai ficar que nem criança arrumando confusão. Você falou o tempo inteiro, não me deu tempo de falar, eu estou magoado, vou sair da igreja. Vê se cresce. Estou falando aqui na gravação para todo mundo que puder ver. Vê se cresce, deixa de ser criançona, né?
ficou chateadinho, para com essa criancice, com essa meninice. Então a Bíblia vai ensinando essas coisas. Então fazer a vontade de Deus, a gente foca, né, no que Jesus ensina, é relacionar. Você recebe de Deus, relaciona com você, espalha para a sua família e sai espalhando para os seus vizinhos. E isso é fazer a obra de Deus, é levar a palavra de Deus. E vai fazer. Então aqui a gente se reúne para fazer obra missionária. Vocês estão sendo ensinados, é para vocês usarem isso no dia a dia, para vocês pregarem para os seus vizinhos. Isso é fazer a obra de Deus. Falar para aqueles que não são crentes, para eles serem iguais a vocês, para eles... Vocês receberam visão, foi limpado o olho que não enxergava, agora vocês enxergam. Vocês vão levar a cura para as outras pessoas. Vocês sabem como fazer. Vocês precisam fazer. Essa é a obra de Deus. Eu acho que eu falei um montão de coisa. Então, essa buscar o reino de Deus é fazer essas coisas que o pastor está falando aí. Tudo isso. Não é uma coisa só. Todo o pacote. Eu saí, se eu não estou na igreja, eu saí e fazer. Exatamente. Entendeu? Reunir com os irmãos é obrigação também. Não é opcional, tá? Não é opcional. Na Bíblia não existe nenhum momento a opção. Por exemplo, o exemplo mais simples é o do rebanho, da ovelha. Né? Então você tem uma ovelha, e a Bíblia não vai falar em uma ovelhinha sozinha, você vai falar em rebanho. Né? Então, o que acontece? Ovelha anda em conjunto com outras ovelhas, certo? Esse é o rebanho do Senhor, Jesus é o pastor. Então não tem Jesus particular para uma ovelha. Jesus é pastor de um rebanho. Né? Então esse é o exemplo mais simples. Aí é uma ovelha, a historinha, né? Uma ovelha se afastou, o que o pastor faz? Vai para trazer a ovelhinha para ficar com o rebanho, porque essa imagem é um líder e um conjunto. Igreja é esse conjunto. Se não tiver no conjunto, está fora da igreja. Aí a Bíblia vai falar, a igreja é o corpo de Cristo. Se você está fora da comunhão com a igreja, você está fora da comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo. A comunhão com Cristo passa pela comunhão dos irmãos. Você não ama, eu saí da igreja porque eu estou magoado, não perdoou, você quebrou sua comunhão com Cristo. Porque Deus quer que você perdoe. Deus não aceita que você viva magoado, afastado dos outros. Ele quer que você esteja junto, que você perdoe. Se você se afastou, magoou e não quer andar junto, você fracassou como cristão. Por quê? Ser cristão, ser discípulo de Jesus é amar. O Espírito Santo dele te capacita a amar. Te faz ser uma pessoa amadurecida ao ponto de superar todas as picuinhas, todos os problemas e conseguir viver em comunidade. Essa é a prova que você tem o Espírito Santo dentro de você. Porque não é fácil você conviver com o baiano, com o cearense, com o pernambucano, com o sulista, com o paulista do interior, o paulista da capital. Porque são pessoas com cabeças diferentes, com costumes diferentes. É um desafio gigantesco. Cada família é de um jeito. E aí você não gosta nem da roupa que a pessoa usa, porque a roupa que a pessoa usa te irrita, né? Então tem várias coisas. É difícil. Mas a prova de que você renasceu em Jesus é que você tem maturidade para conviver com o ser humano. Você não é um psicopata que vive sozinho. Se você vive sozinho, você é um psicopata. Você tem problema. Você não é normal. O ser humano saudável, ele vive em comunidade. Isso aqui é uma cidade. Sabe por que é uma cidade? Porque a gente quis juntar todo mundo junto. Todo mundo junto trabalhando, separou os serviços, tem essa coisa enorme, gigantesca que é a cidade. Né? Talvez alguém não foi aqui em outros estados. Mas você vai em outros estados, vai na capital dos outros estados,
ele é igual uma cidadezinha do interior. Não tem comparação nenhuma. Aqui é o porte de um país, é totalmente outro mundo. Então, toda essa coisa gigantesca, rodovias, metrô, aeroporto, hospitais e polícia e não sei o quê, porque cada um tem o seu papel, e aí se constrói essa coisa absurda que é uma cidade. É lógico que isso é um mundo, isso aí está fora do que é divino, porque existe, as coisas são construídas na base da, como é que fala? Inveja, né? Da ganância, tem muita coisa maligna. Mas, quando você pega na Bíblia, a Bíblia fala que nós pertencemos à cidade santa, que desce do céu, a noiva do Cordeiro, né? Então a igreja, a comunidade, a cidade santa, o povo de Deus, o reino de Deus é um povo, né? Então, Deus trabalha com essa ideia de humanidade, de coletivo, mas é nos moldes dele, não do mundo. O irmão Eli ia falar alguma coisa? Com relação ao texto lá de Mateus 18:20, que diz, né, onde estiver 2 ou 3, é mais de um, né? É um conjunto aí, e eu estarei ali, né? Então, tem essa observação também, realmente, não só que assim, tem contratempos, tem momentos que você precisa se ausentar, como você falou, né? Aí, obviamente, você vai estar ligado a Deus, né? Você vai buscar primeiramente Deus, né? E Ele está ciente do seu coração e da sua necessidade naquele momento de estar ausente, né? Então, Ele continua sendo Deus. Então, é de se observar esse ponto também. Precisamos estar em comunhão com Ele em todos os momentos, né? Mas aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali Ele estará. Mas não quer dizer também que você está sozinho, você está tentando se ligar, Ele vai ligar você, né? Ele vai estar assim como foi dito. Tem um problema muito grande. Tem um problema muito grande, que é séculos atrás que foi feito esse problema. Como é que eu vou explicar isso? É como se parasse no básico. Alguém de alguma forma ensinou que a pessoa bastava ela ter uma comunhão com Deus particular. E aí se separou, criou o cristianismo de missão, a nossa igreja é dessa vertente, e tem a outra ideia praticamente religiosa, que é como alguém já disse uma vez: ame a Deus e faça o que você quiser. É importante você ter comunhão com Deus e viva a sua vida. A pessoa não está empenhada a espalhar o evangelho. Só que o certo é o que a gente vê no Novo Testamento. Você vê lá Paulo, ralando, e Paulo fala: gente, na igreja, quem é casado, seja como se não fosse. É urgente, vamos correr o mundo, vamos falar de Jesus. Esse fogo, o grande pecado que veio para dentro da igreja, é esse fogo, né, se apagar. Porque veja bem, eu falei de amor entre os irmãos, mas aí esse fogo, ele diz respeito ao amor àquele que não é o seu irmão. É muito fácil amar o irmão dentro da igreja. Quer dizer, não é fácil. Eu acabei de falar que é difícil. Mas ainda assim o cara está ali junto com você, ele está tentando. Veja bem, é muito fácil eu perdoar o irmão Eli, porque o irmão Eli, ele está, igual eu, aprendendo. Então ele está na sinceridade. Agora, quando o fogo que eu estou falando é você amar a pessoa que não quer saber de Deus, que é seu inimigo. A igreja não pode perder esse fogo. Não basta ser uma brasinha, ter um pouco de amor, um amor familiar. O amor de Deus, o sangue de Cristo, o que Jesus fez é para tocar até no inimigo, para trazer o inimigo, para virar a cabeça do inimigo, consertar aquela pessoa que é seu inimigo, que odeia. Então os discípulos foram e Jesus falou: vocês vão
cordeiros no meio de lobos, e eles vão morder, vocês vão devorar, vão estraçalhar, e vocês vão morrer. Mas eu quero que vocês continuem indo. E assim foi, e morreu muita gente. Mas o evangelho espalhou pelo mundo, e graças a Jesus, graças ao evangelho que Jesus criou, a igreja, esse mundo bárbaro sufocou. Hoje a gente está vivendo um sentido inverso. O mundo está querendo voltar à barbárie. Então as pessoas querem de novo, consideram agora de novo que é opcional, que é uma coisa válida fazer sexo com animais, que é uma coisa válida a pedofilia, e por aí vai. O mundo quer viver de novo o tempo da escuridão. O cristianismo, veja bem, se espalhou pelo mundo e as pessoas vivem a lei de Deus, mesmo sem saber, porque entrou na cultura. Então a pessoa sabe que é errado matar, mas ela não sabe que isso veio de Deus, através de tudo que foi feito. Ela sabe que deve honrar pai e mãe, mas ela não sabe que isso é bíblico, que isso está lá 2000 anos atrás, que é cultura. Essa cultura, ela é baseada nos ensinamentos cristãos. Não sabe. Acha que é uma regra moral científica. Não é. Então, as pessoas agora, que abandonam agora, que estão deixando de ter fé em Deus, que estão abandonando, brigando com toda essa coisa que o cristianismo fez, elas não querem honrar pai e mãe. Por que eu tenho que permanecer casado? Vou divorciar. Por que o divórcio não pode ser uma opção? Por que eu tenho que não trair? Por que eu tenho que ser uma pessoa idônea, fiel? Por que eu não posso levar vantagem? Eu vou levar vantagem. Todo mundo está levando vantagem. Eu vou levar vantagem também. Eu vou roubar também. Por que é errado? Se está todo mundo levando vantagem, tem um monte de gente aí enriquecendo, né? Por que eu não vou enriquecer? Então, tudo isso é um rompimento com aquilo que foi construído. Eu quero que os irmãos, os seus irmãos conseguem visualizar. Mas, por exemplo, você pega um filme americano que expressa um pouco isso. Existia uma moral, uma coisa que ele tentava justificar. Hoje em dia virou até, como é que fala? As pessoas riem disso como se fosse algo ridículo, né? Porque queria trazer, mas existiram pessoas que realmente procuravam fazer as coisas dessa maneira, né? Tipo, eu não vou atacar o seu país de graça. Se você me atacar, eu vou atacar. Eu não tenho esse tipo de prática. Porque eu só quero me defender. Porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu sou cristão. Então tinha general cristão, tinha soldado cristão. Né? Tinha tudo isso construído. Não é que eu estou falando que a pessoa era crente de verdade. A pessoa era de uma raiz, de uma cultura, de uma tradição cristã. É isso que eu estou falando. Não quero dizer que a pessoa era crente de verdade, mas as coisas eram baseadas nisso, né? Então se morria pela honra. Por que o homem ia para a guerra? Eu vou defender minha mulher e meus filhos. Eu não estou fazendo guerra de graça. Eu estou fazendo para proteger a minha família. É por amor. Tá? Então, tentava se justificar as coisas. Por causa que eu tenho que ter uma justificativa, porque eu sou de uma tradição cristã, eu não saio fazendo as coisas assim. Mas isso está se perdendo. Então agora eu tenho como é que o pessoal fala?
Eu sou descarado de eu fazer guerra por uma questão comercial. Eu vou invadir aquele país e vou matar um monte de gente porque eles estão muito fortes nessa área comercial e está prejudicando o emprego aqui no meu país. Então eu não posso inventar novas empresas. É mais fácil ir lá e matar um monte de gente. O mundo virou essa coisa. Eu não posso vencer o meu inimigo. É mais fácil eliminar ele. Ah, mas eu não vou matar com guerra. Eu mato de fome. Eu não consigo competir. Eu vou e fecho as rotas comerciais com arma. Aqui vocês não passam. Aí sufoca aquele comércio ali. Aí as pessoas não conseguem vender, não conseguem dinheiro, não tem terra boa para produzir, precisa de dinheiro para comprar dos outros países, então não consegue comida, morre de fome. Tá? Eu sei que eu estou falando coisas um pouco complicadas, mas em suma é isso. Esse mundo perdeu a vergonha na cara. O que se faz é completamente imoral. Isso aí vem de 200 anos, 300 anos, quando o ser humano começou a abraçar a ciência e falar que ciência é tudo, que ciência fez fazer a ciência uma nova religião. O irmão Miguel quer falar alguma coisa? Gente, vocês não precisam bater no mesmo tempo, vocês podem mudar de assunto, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para as coisas. Pastor, lá, João 6, capítulo 53, 54, diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não bebeis o sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pastor Samuel, agora a pergunta. As pessoas que estão desigrejadas, as pessoas que não participam na igreja, que não participam do corpo de Cristo, que não participam da ceia do Senhor, essas pessoas têm a salvação? Essas pessoas vão ser arrebatadas com a igreja? Porque nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Nós fizemos parte desse corpo. As pessoas desigrejadas, nós vemos muito isso tendo nossos familiares, pessoas que dizem assim: ah não, eu sou crente em casa, ah não, eu sou crente, eu não preciso de igreja, eu não preciso participar da ceia, eu não preciso participar de nada disso. Vai ser salvo perante a palavra de Deus? Tem coisas que são um pouco complicadas. Primeiramente, vamos tirar uma coisa de que foi falado aí. Vamos tirar a ideia do arrebatamento. Por quê? Senão, pode ter alguém que pense que a salvação está ligada ao arrebatamento. Então, eu morri, fui enterrado no cemitério, eu estou perdido. A não ser que haja o arrebatamento, eu ressuscite e suba para o céu. Então, tira fora o arrebatamento. Morreu, ou vai para o céu ou vai para o inferno. O arrebatamento é outra coisa. Não se preocupa com o arrebatamento. Tá? Então, preocupa na salvação. Aqui e agora. Estou salvo, morri, vou para o céu. Aí vamos tirar outras coisas. Chegou um missionário num país africano, pregou, falou de Jesus, a pessoa se converteu, aí passou aqueles homens de revolucionário e deu um tiro e matou o missionário. Não deu tempo do missionário ensinar nada. A pessoa, intuitivamente, por causa do Espírito Santo, saiu e falou com outros a respeito de Jesus. Eu conheci um negócio muito bom que é Jesus. O missionário estava aqui, só que mataram ele, eu não sei mais, eu só sei que Jesus é muito bom. Aí converte a família, daqui a pouco tem 500 pessoas que não sabem nada, não tem Bíblia, não sabe nada, só sabe que Jesus é bom. E aí eles vivem ali durante uns 100 anos. Não estou dizendo que essa história é verdadeira, estou só imaginando uma cena, um cenário. Então essas pessoas não tomam a ceia, elas não batizam, não sabem que tem que batizar, não fazem escola dominical. É tudo na base da conversa de um para o outro. Jesus é muito bom, porque Jesus é lindo, e está lá.
E aí, como é que fica isso? Né? Então, não, essas coisas não vão condenar no sentido religioso. A Igreja Católica, ela fez isso. Ela falou, os sacramentos, senão você vai parar no purgatório. Se você não fez a comunhão, né, seu filho morreu, não fez a primeira comunhão, negócio lá do batismo infantil, morreu, foi para o inferno. Você divorciou, você vai para o inferno. Você se suicidou, você vai para o inferno. Então tem coisas sagradas, ritos, você não tomou a ceia, passou um domingo sem tomar a ceia, morreu, foi para o inferno. Porque aquilo traz, é instrumento de graça, de salvação. Não tem isso na Bíblia, tá? Então é preciso separar. Por isso que a gente fala, a ceia é um símbolo, são coisas simbólicas. O sangue da ceia, o suco de uva não vira sangue de Cristo. Aquilo tudo que Jesus falou é simbólico, né? Então, beleza. Separou também isso. Então, de novo, vamos lá. É a comunhão com a igreja que salva a pessoa? Também não. Também não é isso. Então, o mesmo exemplo, o missionário pregou para a pessoa, levou o tiro e morreu. A pessoa vive numa fazenda lá, sozinho. Ele e a mulher dele, não tem filhos. Passa lá 40 anos, morreram e foram para o céu. Morreu, foi para o céu ou foi para o céu? Foram para o céu. Por quê? Porque a salvação não depende da igreja. Tá bom? Tem que separar isso também. Tá bom, então eu posso ser crente e não ir na igreja? Não, mas você falou que a salvação... Sim. Mas vamos lá, ladrão na cruz morreu. Jesus falou, você vai estar comigo no paraíso. Foi para o céu, não tomou ceia, não batizou, não foi na igreja, foi para o céu. Então a igreja não é importante? Não, a igreja é importante. Tá? Então, é meio difícil de explicar isso, mas é assim. Para quem não teve oportunidade, igual o ladrão na cruz, não tem problema nenhum. Mas se você não é o ladrão na cruz, tem todo o problema do mundo. Por que tem todo o problema? Por que tem todo o problema? Porque você tem a oportunidade de viver aquilo que o ladrão não viveu. Se o ladrão tivesse a oportunidade, ele iria na igreja, ele iria ser batizado, ele ia tomar a ceia, certo? Então a questão é obediência. Não é? Não, veja bem, eu não quero... É que não tem uma forma muito simples de explicar isso. Então eu vou colocar com essa palavra. Não é exatamente essa palavra, mas vamos colocar como se fosse. Então, se o ladrão da cruz pudesse ser salvo ali, sair da cruz, ele seria obediente e ele iria para o céu. Ele foi salvo porque ele era obediente, porque ele amava a Deus. Tá? Vou tentar. Não é essa a palavra, né? A gente não está falando de ser salvo pela lei, mas eu estou tentando explicar uma coisa. Eu não sei como explicar isso. Então, se você não é obediente, tendo a oportunidade de tomar ceia, de ir para a igreja, de ser batizado, e você não faz nada disso, você não é obediente, então você não vai ser salvo. Agora deixa eu tentar explicar isso melhor. O fato de você tomar ceia, o fato de você ir na igreja, o fato de você se batizar, essa obediência é porque você ama a Deus. Então, na verdade, o que está por trás da obediência é o amor a Deus, é a fé. Amor, fé, tudo misturado. Aí não tem como separar, tá? Então, se você ama a Deus, se você tem fé, você obedece. Então, é isso que vai te salvar, entre aspas. Na verdade, não é o seu amor. Quem é o amor de Deus que salva. Mas vamos lá entrar mais a fundo nisso. A prova de que você nasceu de novo, que Jesus transformou a sua mente, a conversão, a mudança de atitude, é a mudança de atitude. Então, aquele que roubava, se ele não rouba mais, porque ele conheceu Jesus, o fato dele não roubar mais, ele se tornar uma pessoa trabalhadora, até se ele possível se ressarcir as pessoas que ele roubou,
Essa pessoa, é o caso do Zaqueu, essa pessoa, Jesus falou de Zaqueu, hoje veio salvação, porque ela mudou de atitude. Então a prova, essas coisas de ir para a igreja, de ser batizado, de tomar a ceia, essa obediência é a prova de que a pessoa é sincera com Deus, de que a pessoa realmente mudou de atitude. E essa mudança só existe, amar o irmão dentro da igreja, perdoar, só é possível se a pessoa receber o Espírito Santo dentro dela. Porque o ser humano sem Jesus, sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, ele não consegue fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus é difícil. É impossível Samuel amar o Miguel assim, só porque o Miguel é membro de uma fé. Humanamente a gente tentaria explicar, mas a verdade é que tem um elemento sobrenatural aí. Então a prova de que você é salvo é você. Então veja, as práticas, elas são consequência, não é elas que vão causar a salvação. Ser batizado, tomar a ceia, ir na igreja, não é isso que vai salvar. A salvação vem antes disso, porque você é salvo, e a salvação quer dizer mudança de atitude, conversão. O que prova, o que manifesta a sua salvação nesse mundo é você perdoar aquele que te ofende, você amar o inimigo, né? O cara fez coisa errada para você, mas na hora que você viu ele na pior, ao invés de você se vingar, você ajuda ele, certo? Isso é ser de Cristo, porque Cristo, somente a mente de Cristo, a pessoa que mudou, porque a humanidade em si, ela não faz. O que é o normal? Agora é a minha vez, agora que você está no chão, daí chuta, né? Chuta, agora que você caiu, agora é toda vantagem, agora, como é que o pessoal fala? Estou por cima da carne seca, alguma coisa assim, agora você está frito. Aí ri, né? Ri e humilha a pessoa, né? Então, esse é o normal do ser humano. Mas a pessoa que não é normal, a pessoa que teve um contato com Deus, ela não é normal, ela é superior. Ela vê o outro caído lá, ela fala, não, você fez um mal para mim, mas eu não sou igual a você. Eu sou melhor do que você. E é por isso que eu vou te ajudar. E mais, eu vou te ensinar aquilo que me fez melhor do que você, para você ser melhor. Por isso que eu falo que o cristianismo é muito superior, esse mundo é um lixo. Eu não estou brincando quando eu falo que esse mundo é um lixo. Esse mundo é um lixão, é uma porcaria. E nós, não é arrogância, é que a gente tem que se valorizar. Nós somos um homem superior. Não é o arianismo, não é as filosofias, é o cristianismo, aquele que obedece a Jesus. Nós é que somos o ser evoluído desse planeta, devido a Deus. Quem anda com Deus, ele é sábio, ele é justo, todas as características boas da humanidade brotam, afloram, porque Deus faz isso. E a pessoa sem Deus não consegue. E eu tenho que menosprezar, porque as pessoas nesse mundo acham que a cultura, que a literatura, que não sei o quê, que a pessoa é super, e não é coisa nenhuma, é um porco, todo bichado. E a gente tem que levar Jesus, porque a pessoa não sabe que ela é um morto-vivo, que ela é uma coisa asquerosa, que Deus vomita quando ele vê aquelas coisas que a pessoa faz. Então, e a gente tem, você vê igrejas trazendo isso para dentro das igrejas, e não é, a gente é mais, não é para a gente ser menos, e achar que a gente tem que trazer, importar coisas de fora que o mundo tem.
Porque o mundo fica imitando o mundo como se o mundo fosse modelo. Não é. O mundo é fraco. Então a simplicidade, a pureza, sabe? A nossa fraqueza de não sermos pessoas combativas, pessoas briguentas, né? Da gente aguentar as coisas. Isso tudo é que é o belo, é o que é de Deus, é o que é o bom mesmo, e não o que está lá fora. Não, porque você tem que brigar por seus direitos, não sei o quê, e vai toda uma confusão. Calma, gente, não é esse o caminho que Jesus ensinou. Jesus não era assim, a gente tem que procurar imitar Jesus. Alguém ia falar mais alguma coisa, irmão Luiz? Eu vou repetir. Vocês não precisam ficar perguntando a mim, mas vocês podem pegar outros temas. Pode falar, irmão Luiz. Pastor e irmão, eu quero perguntar e falar sobre a igreja. Sobre a igreja. Vivemos uma época meio dedicada sobre a igreja, sobre o cristianismo. Parece a mim que tudo mudou. A igreja de Atos, a Bíblia diz que o povo tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum. E parece a mim que essa igreja em comum, ela não tinha dono, a não ser Jesus, o Senhor da igreja. Jesus, o Senhor da igreja. Aonde Pedro era um servo, Paulo era servo, e todos que seguiam eram tudo servos, com o propósito e o objetivo de a igreja se expandir e crescer. Hoje, vivemos uma época que as igrejas têm dono. A igreja hoje tem dono, a igreja hoje é cheia de dono. Ou de uma forma ou de outra. A igreja de seu fulano, a igreja de Beltrano, né? E até nos nossos meios também, quando às vezes eu já vi e sei, às vezes pessoas se rebelam contra o pastor, nosso meio, e gera um grupinho, e ali ele também funda a igreja também, e ali a igreja dele está na igreja do fulano lá, do doutor fulano, do seu fulano. A outra coisa que eu vejo, né, às vezes dentro das nossas igrejas também, quem oferta mais, quem dizima mais, se coloca às vezes quase como senhor da igreja. Não é como senhor. Eu contribuí com tanto. A igreja começou na minha casa. Eu levantei o muro
construir um muro. Não, peraí. Eu fiz o banheiro, por exemplo. E daí por diante, é cheia de pessoas que se colocam como dono, né? E o que eu quero dizer é que, com isso, deixa eu concluir essa parte, né? Então, a igreja, ela não é conduzida no amor ou na força espiritual, né? No poder espiritual. Essas igrejas assim, ela não é conduzida pela força espiritual, no poder de Deus. Ela é construída e procede da força humana. A força humana é quem predomina essas igrejas, né? Então hoje eu vejo totalmente todas as igrejas, não falta dono. Não falta dono. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu implantei isso, eu implantei aquilo. Não, peraí, eu fui quem fiz. Eu fui quem fiz isso aqui. Irmão, isso, na verdade, isso existia também. Pastor, só um segundo. Então, pastor, só um segundo, me perdoa. Se é da igreja e a família ter uma vida espiritual, poderosa, abençoada, uma igreja poderosa, a gente tem visto por aí essas coisas na vida de muitas pessoas sendo banidas. Ser sofredor, ser doente, sabe? Ser infeliz, sabe? Porque o Senhor da igreja primitiva, era Jesus. E hoje está totalmente família. O rapaz que construiu mais, que fez isso, que bateu lá, é colocado como dono e opera na força do pecado. Sim. E logo vem as consequências para a vida. Essa observação espiritual. Esse problema, ele é um problema que ele sempre existiu. É que na Bíblia, às vezes a gente vai ler, nós vamos ter o argumento de quem resolveu a questão, por exemplo, de Paulo. Então, por exemplo, você pegar lá Coríntios, para falar, vocês são carnais e tudo. Eu quero dizer que lá está mínimo a coisa, porque a gente tem só as soluções, o caminho para a solução é o que chegou para a gente. Ou seja, se você tentar fazer um exercício mental de reconstruir a realidade lá no passado, você vai ver que o que você tem aqui, que ficou escrito, que chegou para você, é como resolver o problema. Porque o problema era abundante. Porque isso é coisa do ser humano. Então Jesus chegou, a religião de Israel estava corrompida, certo? Política dentro da religião, podridão. Jesus veio, combateu e formou a igreja. Tinha os discípulos, os 12 apóstolos, que eram os cabeças responsáveis, que andaram com Jesus 3 anos e meio. Essas pessoas tinham um certo grau de maturidade. Mas à medida que a igreja foi crescendo com pessoas novas, os problemas surgiram. Existiam
Existiu, sim. Então, nós vamos ver o que Paulo cita. A pessoa fulana de tal acha que só ele é o bom. Paulo fala isso na Bíblia. Então, existiam esses problemas. É que a gente tem uma pequena noção apenas. Tá? Então, veja bem. Como é que eu vou explicar isso? Eu não tenho, eu sou pastor, eu não tenho, por mais que eu seja o professor e tudo, eu não tenho como, de fato, entrar dentro da cabeça de uma pessoa e transformar ela. Eu posso ensinar o caminho. Se ela vai percorrer aquele caminho, é com ela. Jesus é diferente. Jesus, ele é Deus, ele pode entrar na cabeça da pessoa, né? E caminhar com ela, abraçar ela aqui do lado e falar, nós vamos andar. E vai e arrasta a pessoa e leva a pessoa embora. Jesus faz isso. O professor não. Tá? Então, tudo que existe pode ser menos maravilhoso do que o que está escrito. Vai depender de cada um dos membros da igreja aqui, por exemplo. Do nível de espiritualidade de cada um. Quanto cada um é comprometido com Jesus. Do despertamento espiritual que cada um tem. Né? Vamos supor que o pastor seja o mais assim, que está lá em cima, assim, já quase subiu para a glória, a santidade em pessoa e tal. Não vai conseguir fazer com que a igreja seja como ele, porque é um caminho, é um crescimento individual de cada um, que Jesus faz na medida de cada um, e tem a ver com o quanto cada um quer se submeter e deixar Jesus moldar. Literalmente deixar Jesus moldar. Imagina que você, a cena talvez melhor seja que você é um cãozinho abandonado que Jesus encontrou. Jesus chamou, vem, né? Tem comida aqui, vem. Aí você ficou meio assim, desconfiado, já apanhou tanto na vida, eu vou me submeter a essa pessoa humana aí. Você sabe como é que é cachorro, né? Tem gente que entende bem o que eu estou falando. Né? Aí fica assim, desconfiadinho. Aí você vai fazendo amizade, vai ganhando um bichinho. Rapaz, e para você cuidar desse bicho? Para você tirar os bichos, as doenças? Ele vai querer te morder. Então você precisa que esse cãozinho deixe você cuidar dele. E nós somos assim. Jesus, ele quer tirar os carrapatos, mas nós precisamos deixar. Tem bicho que não quer tomar o banho, nós, né, estou falando de nós como bicho, não quer tomar o banho, não quer que toca na ferida. Então é um processo de interação entre Deus querendo cuidar e a gente se confiar em Deus para deixar Deus tocar na ferida, tirar os bichos, limpar, cortar o cabelo, sabe? Então, cada um vai ter um desenvolvimento diferente. E por isso que é muito difícil você conviver dentro de uma igreja, que às vezes um pastor, às vezes ele tem uma pessoa só dentro da igreja que está com a visão certa de vamos crescer, vamos multiplicar, e o resto está dormindo, deitado eternamente em berço esplêndido, e está lá só naquele negócio, eu vou louvar, e o pastor fala, nós temos que ganhar pessoas, mas a pessoa está lá, musiquinha, aleluia, eu estou muito bem, eu quero que o mundo se exploda, não estou nem... certo? Então, é difícil, mas é parte
da caminhada cristã. A igreja não é uma coisa pronta, ninguém obedece assim de pronto. Tem N tipos de pessoas, cada uma com um desenvolvimento espiritual diferente. Não tem como obrigar uma pessoa. Então, eu, pastor, vou obedecer. Deus não me obriga, eu vou obedecer a Deus se eu quiser. O irmão vai obedecer se o irmão quiser. Então, a igreja vai ter a cara do grupo que está ali, o quanto que aquele grupo individualmente, cada pessoa individualmente está comprometido com Deus, o quanto que cada irmão individualmente deixa Deus, ouve a voz de Deus. A perfeição está aqui. A receita do bolo, o remédio, a forma como que faz o remédio para curar as feridas, perfeito, funciona. Nós vamos aplicar isso ou não? Depende de cada um de nós. E da igreja no conjunto, né? É complicado. Por isso que é como se fosse um time. Deus criou essa estrutura, né? Então tem o técnico de futebol, que é o pastor, tem o time, nós temos uma atividade, que é ganhar. Então nós temos que treinar, nós temos que nos disciplinar. E a parte do técnico ali é incentivar, porque o salário vocês já recebem, né? Pão nosso de cada dia, saúde, né? Vai ter que incentivar, vamos gente, vamos treinar. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas tem um cara que não está feliz, ele não vai se esforçar de verdade, ele não tem comprometimento, tem tudo, mas ele não quer. Então é muito difícil quando a gente fala de ser humano, mas acontece que não é só isso. Tem um poder sobrenatural do Espírito Santo. Porque se fosse só aplicar, era fácil, mas não tem como aplicar sem ser algo sobrenatural. Então a igreja em si, ela é uma prova da existência de Deus, porque não é uma religião. Tem hinduísmo, tem budismo, tem islamismo, judaísmo e religiões funcionam, você tem boas obras, mas a pessoa é mudada por dentro. Porque na religião, o problema da religião, por que chegou nessas confusões todas que tem? Porque a pessoa fala assim, eu não vou na igreja, eu sou melhor do que o cara que está na igreja. Certo? Isso é uma verdade, isso é possível. Porque a pessoa pode estar indo na igreja e ela ser um religioso. Eu tomo a ceia, eu bato meu cartão no culto, certo? Eu me batizo. É exterior, dá para enganar o pastor, dá para enganar o diácono, aquela velhinha de 80 anos de igreja, você engana. Mas a pessoa por dentro não vale nada, é um psicopata, nunca se converteu de verdade. Então, religiões, então você vai ter pessoas boas em outras, porque é muito fácil você dar uma comida na rua. Você pega, faz um pratinho, leva lá, então você não gosta daquela pessoa, você tem nojo, mas você leva a comidinha, você está fazendo uma boa obra. Quem está olhando do lado, olha que pessoa boa, mas você vai lá com o maior nojo. Você faz porque você está interessado em ir para o céu, não é porque você ama aquela pessoa. Você quer escapar do inferno. Então, já foi falado, né? Vendemos a pólice de seguro contra o fogo do inferno. É uma piada dentro das igrejas reformadas, né? Então a pessoa vai para a igreja pensando em se salvar e ir para o céu. Não é porque eu amo Jesus,
não é porque eu amo os irmãos da igreja, eu suporto eles porque eu quero ir para o céu. Essa pessoa não é verdadeira. Adivinha o que vai acontecer com essa pessoa? Se ela vai entrar no céu de verdade? Não vai, porque Deus vê o coração. Por isso que eu falo, se nós vamos fazer de verdade, para valer, porque senão a gente está perdendo tempo. Porque pelo que está escrito aqui, não se engana Deus. Ele vai julgar até a unha que você cortou, vamos dizer, só para fazer uma expressão bem exagerada, se você cortou a unha diferente, Deus viu, foi para o inferno. Então, você precisa ser sincero com Deus, mesmo que você seja falho, mesmo que você não atinja 100%, se você fizer 0,1%, mas você for sincero, é mais do que o cara que faz 100%, mas é falso. Aí vai ter lá o texto: Senhor, em teu nome eu preguei para multidões, eu fiz cura, eu expulsei demônio, e não sei o que, e eu fiz campanha, eu viajei o Brasil e o mundo, e e Jesus vai falar: você está enganando quem? Você está pensando o quê? Não, mas eu fiz tudo isso. Se Jesus fosse um de nós, ia falar: cara, você acha que eu não vi você lá com um monte de mulher lá nos bastidores? Você acha que eu não vi os bolos de dinheiro que entrava no seu bolso? Você acha que eu não vi você fumando, usando droga? Porque o povo de fora acha que a pessoa é um Deus, que é lindo, maravilhoso, que ele é santo. Mas Deus lá no céu, ele vê o coração. E se a pessoa não fez nada de errado, mas ele estava lá assim: eu sou um gênio, eu faço as pessoas trabalharem para mim, olha as multidões me aclamando, eu sou superior, eu sou melhor, por ego. Não precisa fumar, não precisa beber, não precisa se prostituir, não precisa fazer nada, só precisa ser um lixo de pessoa. Olha, eu falo assim, a pessoa, como é que a pessoa se dobra, né? Olha como aquela arrogância. Por isso eu falo, não adianta, pelo que está escrito aqui, se a gente for ler, estudar e saber o que está escrito aqui, não tem escapatória para ninguém. Se a pessoa não for verdadeira e não fizer o que ela tem que fazer, não for responsável, né? Se ela não abraçar o que está escrito mesmo na Bíblia, não vai passar no julgamento de Deus, não, vai queimar no inferno. Porque Deus, tenta entender, se Deus não amasse de verdade, ele não tinha descido na terra encarnado, dado sangue. Aí Deus é todo verdadeiro, sofre pra caramba, e aí a gente não quer sofrer por Ele. Está entendendo? Quem vai julgar é Jesus. Olha o que Jesus fez. É Ele que vai julgar. Como é que a gente... Se a gente não for igual a Jesus, como é que a gente pensa que a gente vai encarar Ele? Para pensar nisso. Se a gente não for exatamente igual a Jesus, igual aos apóstolos, não pode falar, não, mas é só Jesus que foi. Não, porque tinha os apóstolos. Sofreram exatamente igual a Jesus. Morreram, foram crucificados, levaram chicotada, apedrejado. Quer dizer, se a gente não for de verdade, não estou falando de apóstolo, vamos pegar um irmãozinho que foram torturados e mortos, ver os filhos sendo torturados e mortos, deram a vida pelo Evangelho. Se a gente não for, a gente pensa que a gente vai entrar lá no céu, sendo que os outros foram de verdade. Então, a igreja no Brasil e no mundo
ela precisa entender o seguinte. Eu já falei aqui algumas vezes. Eu estava sentado lá no fundo, estava imaginando. Mais dia, menos dia, em alguma cidade aí do mundo, cheia de milhões de pessoas, vai acontecer alguma coisa. Vai morrer milhões de pessoas de uma vez. Outro dia foi um terremoto lá, começo do ano, morreu 50 mil pessoas. Mas mais dia, menos dia, pode, sei lá, explodir um vulcão no meio de uma cidade, matar um montão de gente, dar um tsunami e matar as 200 mil pessoas de novo. Tá? Por quê? Porque esse mundo... Vamos lá. Qual que é o cenário? Imagina que o nosso planetinha é uma mulher grávida. E aí o nenê está para nascer. Quando o nenê está para nascer, quem é mulher sabe, começa as dores de parto. E aquele negócio vai até o nenê nascer. E a Bíblia fala que o mundo, né, toda a natureza geme por dores de parto esperando o nascimento dos filhos de Deus. E aí tem as contrações, tem os intervalos. E a coisa vai aumentando. E vai ficando insuportável. E é isso, e está 2000 anos assim. Só que um dia vai ter que ter o nascimento. Mas só que antes do nascimento vai ser um sofrimento desgraçado, uma coisa terrível. Então a frequência vai aumentando e vai ficando violenta, e vai dar uns terremotos violentos, vai dar furacão violento, e o ser humano achando que ele vai se destruir por causa de guerra, e o mundo está quase vomitando o ser humano daqui, e a coisa vai pegar fogo, e a gente está avisando há 2000 anos, e um dia começa a pegar, a frequência começa a diminuir. Deu uma pandemia a cada 100 anos, vai diminuir para 50, vai diminuir para 20, vai diminuir para 10, vai diminuir para 5, vai dar uma outra pandemia, vai morrer mais um montão de gente, vai dar uma peste gigantesca. Os terremotos tinham intervalo, vai diminuir o intervalo. Vocês não veem as notícias às vezes, mas tem uns 3 ou 4 vulcões tudo junto numa mesma época. Agora pode dar um baita num negócio gigantesco e matar um montão de gente pelo mundo, milhões ao todo, 100 mil aqui, 200 mil aqui, 50 mil ali, uma catástrofe global. Mas não, o ser humano está preocupado com a guerra lá na Ucrânia, com a economia mundial, com o crescimento da China. Não se dá conta de que o negócio vai ferver, que a coisa vai ficar feia mesmo, porque existe um Deus que controla o planeta inteiro, que ele pode fazer isso aqui, ó, que eu gosto de pensar em esganar as pessoas, e Deus pode esganar a humanidade, falar, ó, acorda, última chance, eu vou destruir tudo. Eu vou destruir tudo. Os profetas de Deus, que somos todos nós estamos falando há milhares de anos. Milhares de anos é muito tempo para se avisar. A Bíblia profetizou, nos últimos tempos as pessoas serão psicopatas. As pessoas estão virando isso. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Mas agora a quantidade de filhos que matam os pais está aumentando em número. As pessoas estão fazendo tudo o que está escrito na Bíblia. As profecias estão se cumprindo. Só que não é só essas questões. Tem toda essa coisa catastrófica
mas as pessoas estão dormindo. E a gente está falando. E quando acontecer, vai a gente junto. Se Deus não vier arrebatar, como é a doutrina do arrebatamento, se a igreja tiver que passar pela tribulação, quando der um terremoto, vai cair o prédio em cima dos crentes também. Como na pandemia morreu o crente também. A igreja, a suposta igreja que dorme, vai morrer junto, vai levar pedrada na cabeça todo mundo junto. Então eu falo, igreja, você que é igreja, precisa levar a sério. Precisa levar a sério. O tempo acho que acabou. Vamos encerrar. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Então vamos encerrar. Eu vou passar a palavra para o irmão Eri. Então tenham todos um excelente domingo. Não se assustem se começar a acontecer coisas terríveis. Isso é normal para nós.